olhou para a mulher do marido. E riu. Achou que era simples. Comum. O tipo de mulher que você não entende como segurou um homem por tanto tempo. O que ela não sabia é que aquela mulher tinha doutorado em Londres, pós-doutorado em Harvard, e não precisava segurar ninguém. O problema de subestimar alguém é que essa pessoa geralmente sabe que está sendo subestimada. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? E se ainda não se inscreveu no canal, aperta o botão agora. Essa história vai te surpreender do começo ao fim. A primeira vez que Renata viu Cláudia foi num restaurante. Não num restaurante qualquer, era o Terraço Fino, no 10º andar de um hotel boutique no centro expandido da cidade. O tipo de lugar com cardápio sem preço na versão entregue às mulheres e lista de espera de 3 semanas para a mesa no fim de semana. Renata estava lá com Fábio, que era o motivo pelo qual ela conhecia restaurantes assim. Fábio que pagava, Fábio que reservava, Fábio que escolhia o vinho com o sommelier enquanto ela olhava com a satisfação de quem aprendeu que certos homens são uma forma de acesso ao mundo. Ela havia notado a mulher da mesa do canto porque era difícil não notar. Não pela beleza, não pela elegância, mas pelo contrário. Era uma mulher de uns 50 e poucos anos com cabelo castanho preso num coque simples que não era bem um coque de salão, com um vestido azul marinho que era bonito mas não era aquele tipo de bonito que o Terraço Fino costumava ver nas suas mesas. Usava brincos pequenos de pérola e carregava uma bolsa que Renata identificou, com o olhar treinado de quem passa tempo considerável em grifes, como uma bolsa boa mas não extraordinária. O tipo que uma mulher compra quando quer algo de qualidade sem precisar de logo visível. Ela estava sozinha na mesa. Tomava água com gás e lia alguma coisa no celular com a concentração tranquila de quem está completamente à vontade consigo mesma, sem o desconforto que as pessoas sozinhas em restaurantes caros frequentemente exibem. Aquela autopercepção ansiosa, aquele olhar que varre o salão checando se alguém está notando a solidão. Quem é aquela? Renata perguntou para Fábio, indicando com um movimento discreto de queixo. Fábio olhou. E aconteceu uma coisa que Renata registrou mas não soube classificar naquele momento. Ele ficou tenso. Uma tensão pequena, rápida, que ele controlou em menos de 2 segundos, mas que ela havia visto porque conhecia o corpo dele com a atenção específica de quem não tem direito oficial a ele e por isso o observa com mais cuidado do que uma esposa observa um marido. Não conheço, ele disse, e voltou para o cardápio. Renata olhou de novo para a mulher da mesa do canto, que naquele exato momento levantou os olhos do celular, olhou diretamente para a mesa deles, para Fábio, especificamente, e então voltou para a tela com a mesma tranquilidade de antes. Sem surpresa. Sem reação visível. Com a serenidade absoluta de quem viu o que esperava ver e havia decidido, antes mesmo de ver, o que faria com aquilo. Você tem certeza? Renata perguntou. Tenho, disse Fábio. Quer o peixe ou a carne? Renata pediu o peixe, mas passou o jantar inteiro com a mulher da mesa do canto no canto do olho. Ela ficou por mais 40 minutos, comeu sozinha, com a calma de quem está saboreando a refeição e não apenas cumprindo o ritual dela, tomou um café depois. Pagou a conta sem olhar o valor com o gesto automático de quem paga contas assim há tempo suficiente para que o valor não seja mais o ponto. Quando se levantou para sair, Renata viu pela primeira vez o conjunto completo. A altura mediana, a postura reta sem ser rígida, o jeito de atravessar o salão que não era o jeito de quem quer ser visto mas o jeito de quem simplesmente sabe onde está indo. Na porta, ela parou por um segundo, apenas um segundo, e olhou uma vez mais para a mesa de Fábio. Desta vez olhou para Renata. Não com raiva. Não com julgamento. Com algo que Renata, que tinha 34 anos e se considerava boa leitora de pessoas, não conseguiu classificar imediatamente e que a incomodou por tempo suficiente para que ela mencionasse para a amiga Sabrina, 2 dias depois, enquanto tomavam café. Ela me olhou de um jeito que eu não entendi. Como assim? Perguntou Sabrina. Como quem sabe alguma coisa que eu não sei, disse Renata. E não está com pressa de me contar. Sabrina achou graça. Renata mudou de assunto. Mas o olhar ficou. O nome dela era Cláudia Drummond Veiga, e Renata descobriu por acidente, da forma como se descobrem as coisas que alguém se esforçou para esconder, que é geralmente através de um detalhe pequeno que a pessoa que esconde não havia calculado. O detalhe foi um envelope. Havia chegado pelo correio ao apartamento de Fábio, onde Renata passava 3,
4 dias por semana com a naturalidade de quem foi migrando para um espaço sem que ninguém formalizasse o movimento, e estava sobre a bancada da cozinha numa tarde em que ela chegou antes dele. O envelope tinha remetente de um escritório de advocacia e estava endereçado a Fábio Veiga, mas o que chamou a atenção de Renata foi o que estava escrito abaixo do nome dele, em letras menores. Referência: Partilha de Bens, Veiga e Drummond Veiga. Ela ficou olhando para o envelope por um momento. Depois foi fazer café. Quando Fábio chegou, ela estava sentada na bancada com a xícara na mão e o envelope ao lado, e havia no ar aquela qualidade específica de uma conversa que ainda não havia começado mas que já havia, de alguma forma, acontecido. Você é casado, disse Renata. Não era pergunta. Fábio olhou para o envelope. Depois olhou para ela. Havia na expressão dele a reorganização rápida de alguém decidindo qual versão da verdade vai oferecer. Estava, ele disse. Estamos em processo de divórcio. Já faz meses. Meses, repetiu Renata. É uma situação complicada. Eu ia te contar. Quando? Ele não respondeu imediatamente, o que era uma resposta. O que se seguiu foi uma conversa que durou 2 horas e que Renata depois classificaria, contando para Sabrina, como a conversa em que havia descoberto mais do que havia perguntado. Não porque Fábio tivesse sido completamente honesto, ele não havia sido, mas porque o que ele havia escolhido contar, e principalmente o que havia escolhido não contar, revelava o suficiente para quem prestava atenção. A esposa se chamava Cláudia. Tinham sido casados por 23 anos. Não tinham filhos. O divórcio havia sido iniciado por ela. Esse detalhe Fábio havia mencionado de passagem, como se fosse menor, mas Renata havia notado. Ela havia pedido o divórcio. Não ele. Por que ela pediu? Perguntou Renata. Incompatibilidade, disse Fábio. A gente foi crescendo em direções diferentes. Ela sabe de mim? Uma pausa. O divórcio não tem nada a ver com você, ele disse. O que não era resposta para a pergunta que ela havia feito. Renata ficou em silêncio por um momento. Então pensou na mulher da mesa do canto do terraço fino, o coque simples, o vestido azul marinho, o olhar que havia durado um segundo e que havia dito, sem palavras, alguma coisa que ela ainda não havia traduzido completamente. Ela estava no terraço fino semana passada, disse Renata. Fábio ficou imóvel por um segundo. Quem? Cláudia. Sua esposa. Renata o observou. Você disse que não a conhecia. Eu não queria. Ele começou. Eu sei o que você não queria. Ela disse. Havia uma versão desta cena em que Renata saía. Havia uma versão em que ficava mas com condições. A versão que aconteceu foi outra. A versão em que ela ficou sem condições, porque havia se acostumado com Fábio e com o apartamento e com os restaurantes e porque 34 anos e 2 anos de relação com o homem criam uma gravidade que não é fácil de contrariar só porque o mapa do terreno mudou. Mas havia também, a partir daquela noite, uma curiosidade que ela não conseguia desligar. Quem era Cláudia Drummond Veiga? Renata pesquisou o nome numa tarde em que Fábio estava numa reunião e ela estava no apartamento com o notebook aberto e a curiosidade que havia ficado incomodando como um grão de areia num sapato. Pequeno demais para ser emergência, grande demais para ser ignorado. Cláudia Drummond Veiga. Ela digitou o nome completo no buscador com a consciência levemente desconfortável de quem está fazendo algo que não faria em voz alta. O primeiro resultado a fez parar. Não era uma rede social. Era o site de uma universidade federal, a página de um departamento de ciências econômicas, com a lista de professores titulares. E lá estava. Profa. Doutora. Cláudia Drummond Veiga. Professora titular. Doutora em Economia pela Universidade de Londres. Pós-doutorado pela Universidade de Harvard. Pesquisadora nas áreas de economia comportamental e políticas públicas de desenvolvimento. Renata ficou olhando para a tela. Clicou no link do perfil completo. A foto era recente. A mesma mulher do terraço fino, o mesmo coque simples, desta vez com um blazer e uma expressão que era exatamente a mesma expressão do restaurante. Tranquila, presente, sem esforço de performance. A lista de publicações ocupava 3 páginas. Havia livros, 4 livros, 2 publicados por editoras acadêmicas internacionais e 2 por editoras brasileiras de grande porte, um dos quais Renata reconheceu porque havia visto na lista dos mais vendidos de não ficção alguns meses atrás sem prestar atenção ao nome da autora.
Havia artigos em revistas científicas internacionais com nomes que ela não conhecia, mas que uma busca rápida revelou serem publicações de alto impacto nas suas áreas. Havia prêmios, um prêmio nacional de pesquisa em economia, uma menção honrosa num prêmio internacional, uma condecoração de uma fundação de pesquisa europeia. Havia uma seção de presença na mídia que listava entrevistas, em jornais de grande circulação, em revistas de economia e negócios, em 2 programas de televisão que Renata havia assistido sem jamais conectar o rosto da entrevistada ao nome da mulher de Fábio. Havia um TEDx com 420.000 visualizações. Renata fechou o notebook. Ficou olhando para a tela preta por um momento. Depois abriu de novo e pesquisou. Cláudia Drummond Veiga, Harvard. Encontrou um perfil no site da Universidade Americana. Ela havia sido pesquisadora visitante por 2 anos. Havia participado de uma conferência internacional como palestrante convidada. Havia coassinado um artigo com um professor cujo nome aparecia frequentemente em notícias sobre política econômica global. Renata fechou o notebook de novo. Ficou pensando na conversa que havia tido com Sabrina, 3 semanas antes, quando havia contado sobre o jantar no terraço fino e sobre a mulher do canto e sobre o olhar que não havia conseguido classificar. Havia descrito Cláudia com as palavras que havia usado para si mesma naquele momento. Simples, comum, sem nada de especial. O tipo de mulher que você não entende como segurou um homem como Fábio por tanto tempo. Havia dito aquilo. Aquelas palavras. Naquela ordem. Agora ficou sentada no apartamento do marido daquela mulher, com o notebook fechado na frente, e sentiu alguma coisa que levou alguns minutos para nomear. Não era vergonha. Ainda não era. Pelo menos não completamente. Era o início da vergonha. A antessala dela. O momento em que uma narrativa que havia construído sobre outra pessoa começa a desmoronar e os tijolos que caem revelam, em vez do vazio que se esperava encontrar embaixo, algo sólido e real e muito maior do que a narrativa havia comportado. Ela havia olhado para Cláudia Drummond Veiga, doutora, professora titular, pesquisadora, autora, a mulher que havia estudado em Londres e feito pós-doutorado em Harvard e cujos livros estavam sendo vendidos em aeroportos, e havia visto a mulher simples de Fábio. E Cláudia havia olhado de volta para ela com aquele olhar de um segundo. E havia ido embora. O convite havia chegado através de uma amiga em comum, uma daquelas situações sociais que a cidade grande cria com frequência, onde os círculos se sobrepõem de formas que ninguém planeja e que revelam, quando acontecem, o quanto o mundo é menor do que parece. Era o lançamento de um livro. Renata havia ido porque a amiga havia insistido. Vai ser ótimo, vai ter gente interessante, o autor é incrível. E porque Fábio estava viajando a trabalho e ela havia ficado com aquela disponibilidade de fim de semana que às vezes pesa quando não há plano para preenchê-la. O evento era num espaço cultural no centro da cidade. Um casarão reformado com pé direito alto e paredes de tijolos expostos. Cheio de pessoas com o tipo de visual que frequenta lançamentos de livros. Acadêmicos, jornalistas, escritores, o campo intelectual da cidade reunido em torno de taças de vinho branco e conversas que atravessavam assuntos com a velocidade específica dos ambientes onde todos estão levemente performando interesse. Renata havia chegado, encontrado a amiga, pegado uma taça, começado a circular. E então havia visto, do outro lado do salão, ao lado do autor do livro que estava sendo lançado, a mulher com coque simples e o blazer verde. Cláudia Drummond Veiga, que estava sendo apresentada ao público pelo mediador do evento com uma lista de credenciais que o salão ouviu com atenção específica reservada às pessoas que o ambiente reconhece como pares, não a atenção polida e distraída das apresentações protocolares, mas a atenção real de quem está ouvindo alguém de quem conhece o trabalho. Temos a honra de ter conosco a professora Cláudia Drummond Veiga, disse o mediador, que além de ser uma das mais importantes economistas brasileiras da sua geração, é também amiga pessoal do autor e responsável pelo prefácio desta obra. Professora. A palavra. Cláudia pegou o microfone com o gesto natural de quem está acostumada a ter microfone na mão, e falou por 10 minutos sobre o livro, não o tipo de fala protocolar de prefaciador em lançamento, mas uma análise real, com referências, com contexto, com humor seco e preciso de alguém que conhece profundamente o assunto e não precisa impressionar porque a profundidade fala por si. O salão riu nos momentos certos. Aplaudiu no final com calor real. Renata estava parada com a taça na mão, ouvindo, e havia na sua cabeça, ao longo daqueles 10 minutos,
Uma sobreposição constante e perturbadora entre a mulher no microfone e a mulher que havia descrito para Sabrina como sem nada de especial. Depois da fala, houve o coquetel. Renata ficou num canto observando Cláudia circular pelo salão. As pessoas que se aproximavam, as conversas que se formavam, a forma como ela ouvia com atenção real e respondia sem a pressa de quem está gerenciando uma reputação. Havia nela uma ausência completa de esforço social que Renata havia confundido, no terraço fino, com simplicidade. Agora reconhecia como outra coisa, como a descontração específica de quem não precisa provar nada para ninguém porque há muito tempo o trabalho já provou. Foi Sabrina quem criou a situação. Sabrina que havia ido ao evento por coincidência, conhecia o autor por outros círculos, e que havia encontrado Renata no coquetel e havia ficado ao lado dela e que, com a naturalidade desastrada das pessoas que não calculam o que estão fazendo, havia chamado Cláudia quando ela passou perto. Professora Cláudia. Que prazer, eu li seu último livro, foi incrível. Cláudia havia parado. Havia sorrido para Sabrina com o sorriso de quem recebe esse tipo de abordagem com frequência e aprendeu a ser genuinamente grata por ele. Havia dito obrigada, havia feito a pergunta de acompanhamento natural. O que você achou da parte sobre incentivos comportamentais? E havia se engajado numa conversa real. E então havia olhado para Renata. O mesmo olhar de um segundo do terraço fino. Mas desta vez mais longo. E com o reconhecimento explícito de alguém que sabe exatamente quem está vendo. Nos conhecemos? Cláudia perguntou, diretamente para Renata, com um tom completamente neutro. Renata sentiu o sangue subir pelo pescoço. Acho que não, disse ela. Acho que sim, disse Cláudia, com a mesma calma de sempre. Você estava no terraço fino há algumas semanas. Mesa perto da janela. Silêncio. Sabrina olhava de uma para outra com a expressão de quem percebeu que entrou numa cena sem ter lido o roteiro. Estava, disse Renata, porque negar seria ridículo. Com o Fábio, disse Cláudia. Não pergunta. Registro. Sim. Cláudia assentiu uma vez, levemente, com a expressão de quem está confirmando internamente algo que já sabia. Eu sei quem você é, disse ela. E imagino que agora você sabe um pouco mais sobre quem eu sou. Não havia veneno naquilo. Não havia julgamento, não havia ironia, não havia o tipo de confronto que aquele momento poderia ter sido e que Renata havia temido, inconscientemente, desde que havia visto Cláudia do outro lado do salão. Havia apenas aquela qualidade que o olhar já tinha no restaurante. A qualidade de alguém que sabe alguma coisa que a outra pessoa não sabe e que não tem pressa de usar esse conhecimento como arma porque não é isso que está fazendo com ele. Eu não sabia, disse Renata, e havia na sua voz algo que não havia planejado colocar ali, uma honestidade pequena e involuntária. Sobre quem você era. Eu sei, disse Cláudia. A maioria das pessoas não sabe. E então, com a naturalidade de quem encerra uma conversa que chegou onde precisava chegar, ela sorriu brevemente para as duas. Disse que havia sido um prazer, e voltou para o salão. Renata ficou parada com a taça na mão. Sabrina ficou ao lado dela em silêncio por um momento antes de dizer, baixinho. Quem é essa mulher? A conversa que Renata teve com Fábio quando ele voltou da viagem não foi planejada. Começou como outras conversas haviam começado, com ela contando sobre o fim de semana, e foi chegando ao lançamento do livro com a naturalidade de uma narrativa que se conta em ordem cronológica até que a ordem cronológica te leva a um lugar que você havia decidido, sem admitir para si mesma que havia decidido, chegar. Eu vi a Cláudia, ela disse. Fábio parou de fazer o que estava fazendo. Onde? No lançamento de um livro. Ela fez a abertura. Falou sobre economia comportamental por 10 minutos e o salão inteiro prestou atenção de verdade. Silêncio. Você conversou com ela? Ela conversou comigo, disse Renata. Ela sabia quem eu era. Fábio ficou em silêncio por um tempo que foi ficando mais longo do que os silêncios anteriores. O que ela disse? Nada que eu não merecesse ouvir. Renata parou. Mas eu quero que você me conte sobre ela. De verdade. Não a versão que você me deu. O que se seguiu foi, segundo Renata descreveria para Sabrina muito mais tarde, a conversa mais reveladora e mais desconfortável que havia tido em anos. Não porque Fábio havia sido completamente honesto. Havia partes que ela sentiu que continuavam sendo gerenciadas, ângulos que ele ainda segurava. Mas havia o suficiente. Cláudia havia trabalhado durante todo o casamento,
Havia concluído o doutorado nos primeiros 3 anos. Havia construído a carreira acadêmica ao longo dos 20 anos seguintes. Havia publicado, pesquisado, viajado para conferências, recebido convites e prêmios. Havia também, Fábio disse com a dificuldade de quem está admitindo algo que diminui a própria narrativa, sustentado financeiramente a maior parte do casamento durante os anos em que o negócio dele havia passado por instabilidade. 2 períodos, um de 18 meses e outro de quase 2 anos, em que a renda principal da casa havia sido o salário e as consultorias dela. Você me disse que cresceram em direções diferentes, disse Renata. É verdade. Mas você não me disse em que direção cada um cresceu. Fábio não respondeu. Ela cresceu, disse Renata. E você ficou onde estava. Aquilo saiu com mais precisão do que ela havia planejado, e havia no rosto de Fábio, por um segundo, algo que confirmou que havia acertado, não a expressão de quem está sendo injustiçado, mas a expressão de quem está sendo visto. Havia mais. Havia a razão real do divórcio, que não era incompatibilidade no sentido vago com que Fábio havia descrito. Era específica. Cláudia havia recebido, 18 meses antes, um convite de uma universidade europeia para uma posição de pesquisadora sênior por 2 anos. Havia apresentado o convite a Fábio como uma possibilidade, havia discutido, havia proposto formas de fazer funcionar. Fábio havia dito que não conseguia deixar o negócio, que a vida deles estava aqui, que ela deveria recusar. Ela havia aceitado o convite. E havia, na sequência daquilo, pedido o divórcio. Não como punição pela recusa dele, mas porque aceitar o convite havia sido, Renata imaginou ouvindo aquela história, o momento em que Cláudia havia finalmente feito a escolha que talvez houvesse postergado por tempo demais. A escolha de si mesma. Ela está na Europa agora? Perguntou Renata. Volta daqui a 6 meses, disse Fábio. Estava aqui essa semana para resolver uns pendências do processo. Renata ficou em silêncio por um momento. Pensou na mulher no microfone, falando sobre economia comportamental com humor seco e preciso de quem não precisa impressionar. Pensou no olhar do terraço fino. Pensou nas palavras que havia dito para Sabrina. Eu falei coisas sobre ela, disse Renata, quando não sabia quem ela era. Coisas que eu não diria se soubesse. O que você falou? Que era simples. Sem nada de especial. Ela parou. Que não entendia como havia segurado você por tanto tempo. Fábio ficou em silêncio. Ela não precisava me segurar, ele disse por fim, e havia naquilo uma amargura que era, Renata reconheceu, a amargura de quem está admitindo uma perda que havia tentado narrar como decisão própria. Ela nunca precisou segurar ninguém. Era eu que ficava. A carta chegou 3 semanas depois do lançamento do livro, num envelope sem remetente. O que era, Renata pensou abrindo, um padrão que as mulheres desta história pareciam ter com envelopes. Dentro havia uma folha. Não era longa. A letra era firme e regular, sem ornamento. Renata. Não escrevo isso para constranger nem para estabelecer território. Não tenho interesse em nenhum dos dois. Escrevo porque o que você disse no evento, que não sabia, me pareceu honesto. E porque honestidade merece resposta honesta. Eu soube de você há 14 meses. Não foi difícil descobrir. Nunca é. Quando você conhece a pessoa e sabe onde procurar. Fiquei em silêncio não porque não me importava, mas porque havia decidido, bem antes de saber sobre você, que meu casamento havia chegado ao fim. Você não foi a causa. Foi, na melhor das hipóteses, uma confirmação do que eu já sabia. O que eu quero dizer é simples. Você foi enganada tanto quanto eu. Você não sabia que ele era casado. E ele usou essa ignorância sua deliberadamente. Isso não te absolve de tudo, mas muda o peso das coisas. Quanto ao que você disse sobre mim, que eu era simples, sem nada de especial, eu entendo de onde veio. Somos treinadas a nos comparar dessa forma, a construir hierarquias a partir de aparência e de visibilidade. Eu não uso o trabalho como armadura. Uso como vida. Há diferença. Não te desejo mal. Desejo que você faça melhores perguntas antes de entrar em situações parecidas com essa. Cláudia. Renata leu a carta 2 vezes. Depois a dobrou, colocou de volta no envelope, e foi para a janela do apartamento que havia compartilhado com Fábio por 2 anos e que, nas últimas semanas, havia começado a parecer menor do que antes. Não fisicamente,
mas no sentido de que os espaços às vezes encolhem quando a história que você havia contado sobre eles muda. Você foi enganada tanto quanto eu. Ela havia passado 14 meses naquele apartamento acreditando numa versão de si mesma que se sustentava, em parte, numa versão de Cláudia que havia construído sem dados. A mulher simples. A esposa que não havia conseguido manter o marido. A que havia ficado para trás enquanto ele havia seguido em frente. Nenhuma parte daquilo era verdade. A verdade era uma mulher que havia estudado em Londres e Harvard, que havia sustentado a casa por quase 4 anos, que havia recebido um convite de uma universidade europeia e havia escolhido aceitar, que havia pedido divórcio não porque havia perdido mas porque havia decidido, finalmente, ganhar, e que havia olhado para Renata no terraço fino e no lançamento de livro com um olhar que não era julgamento mas era, ela entendia agora, algo mais próximo de compaixão. Compaixão por alguém que estava repetindo, sem saber, o mesmo erro que ela havia feito por anos. Acreditar que Fábio era o centro, e organizar a própria narrativa em torno disso. Renata ficou na janela por um tempo. Depois foi fazer as malas. Não era uma decisão dramática. Não havia portadas, não havia cenas. Era uma decisão prática e clara, do tipo que se torna possível quando a história que estava sustentando uma situação desmorona e o que fica é apenas a situação em si, sem narrativa, e a situação em si não é suficiente. Ela terminou de fazer as malas naquela tarde. Deixou a chave sobre a bancada da cozinha onde havia encontrado o envelope do escritório de advocacia meses atrás. Antes de sair, ficou parada por um momento no centro do apartamento. Depois tirou o celular e pesquisou o título do livro de Cláudia que havia visto na lista dos mais vendidos. Encontrou. Comprou a versão digital. Começou a ler no elevador descendo. A Universidade Europeia ficava em Amsterdã, uma instituição com 200 anos de história e um departamento de economia comportamental que era, segundo os rankings internacionais que Cláudia havia aprendido a ignorar sem deixar de conhecer, um dos 5 mais relevantes do mundo na área. Ela havia chegado em setembro com 2 malas grandes e a leveza específica de quem deixou para trás peso suficiente para que 2 malas grandes pareçam pouco. O apartamento que a universidade havia providenciado ficava a 20 minutos a pé do campus, num bairro de canais e bicicletas e mercados de manhã cedo, e havia uma janela na sala que dava para a água e pela qual Cláudia havia passado as primeiras semanas olhando com a atenção de quem está se acostumando a um novo enquadramento do mundo. O trabalho havia começado imediatamente. Havia um grupo de pesquisa esperando, havia um projeto em andamento do qual ela havia entrado como colaboradora sênior, havia seminários e orientações e a estrutura densa e familiar da vida acadêmica que era, havia descoberto ao longo dos anos, o ambiente onde ela funcionava com mais naturalidade. Não porque fosse incapaz de outros ambientes, havia provado o contrário suficientes vezes, mas porque havia algo na lógica da pesquisa, na exigência de rigor e de honestidade intelectual, que correspondia a algo fundamental na forma como ela pensava. Havia também, nas primeiras semanas, a ausência. Não a ausência de Fábio. Essa havia sido processada ao longo de meses antes da partida, com a lentidão honesta das coisas que se desmontam quando você para de segurar. Era a ausência de uma identidade que havia usado por 23 anos, esposa de, mulher de, a Cláudia do Fábio, e que havia deixado de existir não de um golpe mas em camadas, cada camada revelando embaixo não vazio mas algo que havia estado lá o tempo inteiro esperando ter espaço. Ela havia escrito a carta para Renata numa tarde de outubro, havia pensado em não escrever, havia pesado os argumentos em favor e contra com o mesmo rigor que aplicava a qualquer análise, e havia concluído que escrever era a decisão mais honesta disponível. Não por Fábio, não por si mesma no sentido do ego, mas pelo mesmo motivo que a havia levado a pesquisar durante anos sobre comportamento e decisão. Porque as pessoas fazem escolhas melhores quando têm informação melhor, e Renata havia sido deliberadamente mantida sem informação. Havia enviado a carta, havia fechado o assunto dentro de si com a precisão de quem arquiva um processo concluído, e havia voltado para o trabalho. O trabalho havia rendido. O projeto de pesquisa havia produzido resultados que o grupo havia decidido submeter para uma publicação de alto impacto. Havia um convite para uma conferência em Berlim em março. Havia um editor alemão interessado na tradução do seu último livro. E havia, numa tarde de novembro, uma coisa pequena e inesperada. Uma mensagem de Renata. Curta. 3 linhas. Dizia que havia lido a carta, que havia lido o livro, que havia saído do apartamento. Dizia que não esperava resposta,
Mas queria que Cláudia soubesse. Cláudia leu a mensagem 2 vezes. Ficou olhando para a janela que dava para o canal. A água quieta, uma bicicleta passando na margem oposta. A luz de novembro em Amsterdã que era diferente da luz de qualquer lugar que havia morado antes. Então respondeu. Também curto. 2 linhas. Disse que havia ficado feliz em saber. Disse boa sorte, e quis dizer com isso algo mais específico do que a palavra costuma carregar. Quis dizer: faça melhores perguntas, escolha com mais cuidado, não organize sua narrativa em torno de alguém que não merece ser centro. Não disse isso. Disse boa sorte. Mas imaginou que Renata havia entendido. 6 meses depois, Cláudia voltou ao Brasil para um seminário. 3 dias numa universidade parceira, uma mesa redonda, um jantar com pesquisadores. A cidade havia ficado igual a si mesma com a indiferença que as cidades grandes têm pela vida particular de quem passa por elas. Ela havia resolvido os pendentes do divórcio por e-mail e videoconferência, assinado os documentos que precisavam ser assinados, recebido o que havia sido acordado com a precisão justa de quem não pede mais do que é devido e não aceita menos. Fábio ela havia visto uma vez, brevemente, num cartório. O tipo de encontro que acontece quando 2 pessoas precisam estar no mesmo lugar por motivo burocrático e que revela, nessa brevidade, quanto a história havia encolhido. Ele havia parecido menor do que na memória. Não por maldade, simplesmente porque a memória costuma inflar as coisas que ocuparam espaço por muito tempo, e o espaço havia sido desocupado a tempo suficiente para a proporção real aparecer. Ela havia jantado com uma colega numa terça-feira, num restaurante simples no bairro da universidade. Não um terraço fino, não o tipo de lugar que Fábio escolhia para ser visto, mas o tipo de lugar que ela havia sempre preferido. Boa comida, sem cerimônia, conversa que importava. Havia pedido peixe, havia bebido vinho branco, havia falado sobre o projeto de Amsterdã com prazer real de quem está trabalhando em algo que importa. Na volta, andando até o ponto de táxi, havia passado pela livraria que ficava na esquina. Uma livraria independente com a vitrine bagunçada e boa do jeito que as livrarias independentes costumam ser. Na vitrine, entre outros livros, estava o seu. O exemplar em capa dura com o título que ela havia escolhido depois de 3 semanas de indecisão e que havia acabado sendo, como as escolhas depois de 3 semanas de indecisão frequentemente são, o mais preciso. Ela havia parado. Havia olhado para o livro na vitrine por um momento. Não com vaidade. Havia passado há anos o ponto em que ver o próprio trabalho publicado produzia aquele calor específico do ego. Era outra coisa. Era o reconhecimento quieto de que havia algo ali que havia custado anos para construir, que havia custado escolhas e renúncias e a coragem específica de continuar quando seria mais simples parar, e que agora existia independentemente dela. Podia ser lido por pessoas que não sabiam seu nome, podia informar decisões que ela nunca saberia que havia informado. Podia ser a resposta que alguém estava procurando numa tarde que ela nunca conheceria. Havia um trabalho que havia feito. Que existia. Que continuaria existindo. Isso era o suficiente. Isso era, na verdade, tudo. Ela havia continuado andando. Na semana seguinte havia voltado para Amsterdã. Para o apartamento com a janela que dava para o canal, para o grupo de pesquisa, para o projeto que estava produzindo resultados, para a vida que havia escolhido quando havia finalmente escolhido. Havia uma última coisa que ninguém sabia, nem Renata, nem Fábio, nem os colegas do seminário, nem os leitores do livro na vitrine da livraria da esquina. No voo de volta, numa poltrona de janela sobre o Atlântico, Cláudia havia aberto o computador e começado a escrever as primeiras páginas do próximo livro. Não havia planejado começar naquele voo. Havia simplesmente aberto o computador para revisar uns e-mails e as palavras haviam aparecido com a clareza das coisas que estão prontas. Não porque o tempo foi pouco, mas porque foi exatamente o suficiente. O livro seria sobre escolha. Sobre os mecanismos internos e externos que fazem as pessoas escolherem aquém do que poderiam escolher. Sobre o custo invisível de organizar a própria vida em torno de um centro que não é você mesma. Ela ainda não tinha título. Mas tinha o primeiro parágrafo. E o primeiro parágrafo, havia aprendido ao longo de 4 livros e 20 anos de pesquisa. É onde tudo começa. O avião cruzava o oceano. Lá embaixo, a água era escura e quieta e enorme. Cláudia continuou escrevendo.